O avião da economia brasileira está caindo e o piloto simplesmente sumiu. Enquanto o dólar dispara, a inflação aperta e o país afunda em incertezas, o ministro da Fazenda sai de férias. Sim, férias, em meio ao caos. O que isso revela sobre o governo e quem está no comando agora? Hoje é importante colocar para a sociedade, aqueles que estão nos assistindo agora, que o Brasil está passando por um problema muito grave. E esse problema é grave o suficiente para termos hoje uma notícia que nos estarrece. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acaba de tirar férias. Quando eu brincava a respeito de que apertem os cintos, o piloto sumiu, eu dizia, talvez para fazer uma analogia com a situação em que o Brasil passava e o fato de que o governo, olimpicamente, desconhecia os problemas e olhava pelo retrovisor. Aliás, um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Nós estamos há 2 anos e meio de um governo temerário, de uma situação desastrosa, em que as contas públicas se evaporam, se deterioram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos, aumento de taxas, intervenção dentro do Estado e, principalmente, a apresentação de novos programas populistas para tentar resgatar uma conexão há muito tempo perdida entre o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores não fala a mesma língua de quem empreende no Brasil, de quem edifica, de quem constrói, de quem gera emprego, renda e oportunidades. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, destrói de forma deliberada a nossa economia. O ministro Haddad, abre aspas, fala: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil e tentava dar golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de betes e bilionários somos nós. Este governo continua a falar uma linguagem que, na verdade, é muito mais midiática do que assertiva. Cobrar bilionários, o governo propõe taxar pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano é bilionário? Menos, senhor ministro. Vossa Excelência fala de cobrar imposto de betes. A oposição foi contra a organização e a formalização dessa ação perniciosa que ataca o tecido social brasileiro. O governo não só formalizou as betes, como taxou-as em 12%, pretende taxá-las em 18% e tornar permanente esse câncer que corrói boa parte da sociedade brasileira, gerando inclusive desagregação familiar e até, em alguns casos, suicídio de pessoas. Então o governo está preocupado novamente em aumentar a sua arrecadação. O governo fala de calote de precatórios. Ô, ministro Haddad, por favor, menos, vamos falar a verdade. Em 2022, este Congresso Nacional votou uma PEC que permitiu, em 2021, que permitiu que em 22, até 60 bilhões de reais fosse pago dentro do orçamento nos parâmetros fiscais. Recursos oriundos de precatórios são títulos do governo e não deste ou daquele, do Estado, não deste ou daquele governo. Ações de 1999, 98, 97, 2000, 2001, de repente ganharam celeridade no governo do presidente Bolsonaro. E boa parte dos recursos, ou um terço dos recursos, foram diferidos ao longo do tempo, em torno de 30 bilhões em 5 anos, com a possibilidade de se converterem em moeda para pagamento de tributos e também para se bidar a ações ligadas a questões de comercialização de ativos do governo. O que é que o governo do presidente Lula faz? Antecipa, pagando pelo valor de face, quem comprou com um desconto de 30% ou 40%, não apenas os 30 bilhões, mas 93 bilhões de reais. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro com isso. Em algum momento isso vai precisar ser explicado de escritório de advocacias a quem teve informação privilegiada a respeito desse tema. Agora, o fato
é que nós estamos numa situação em que as contas públicas em 2023 nos legaram mais de 200 bilhões de reais de déficit. Agora, em 24, as empresas estatais tiveram o maior prejuízo da sua história, mais de 6 bilhões de reais, e o governo, ao invés de... E o governo, ao invés de se debruçar sobre o tema, continua a olhar pelo retrovisor. Governo incompetente. Nós não podemos mais aceitar o aumento de taxas e de emolumentos e de impostos. O governo precisa cortar na carne, precisa cortar no PAC, precisa fazer reformas estruturantes. Por que o governo se esconde de fazer a reforma administrativa? Para não atingir a sua base de apoio. Por que não ataca os supersalários? Porque é conivente com a alta cúpula do judiciário brasileiro. Porque não faz o dever de casa no sentido de diminuir os subsídios ao longo do tempo. Porque tem o rabo preso. E este governo precisa explicar à sociedade que ele não está tomando as medidas adequadas, não está fazendo o seu dever de casa. O que está sendo proposto, na verdade, é empurrar com a barriga o problema. Aliás, o governo esteve aqui há 2 meses atrás, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é bom lembrar que foi dito em alto e bom som: nós não temos em 27 recursos para fazer frente ao piso da saúde e da educação. Nós não temos dinheiro para fazer o aporte de recursos discricionários para manutenção da máquina pública. Ou seja, apertem os cintos. O piloto sumiu. Quem quiser que tome conta a partir de 27. Governo irresponsável, perdulário, temerário, populista, que está instrumentalizando o país para destruir a sua economia. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. Por isso, quero saudar a Câmara Federal, que ontem votou a urgência para derrubar o decreto do IOF. Espero que daqui a 2 semanas isso se concretize e que o governo se debruce sobre as contas públicas e apresente reformas estruturantes que permitam que todos nós brasileiros possamos ter ainda um suspiro nos próximos 1 ano e 6 meses, que é o tempo que vai levar para que acabe de uma vez por todas esse desgoverno que leva o país para o caminho da destruição, da falta de estabilidade, da falta de segurança jurídica e da desestruturação econômica. Muito obrigado, senhor presidente.